estou aqui em Medjugorje hoje com ninguém menos do que Dom Murilo Krieger. Dom Murilo Krieger é arcebispo emérito de Salvador, mas foi bispo primeiro em Florianópolis? Primeiro Ponta Grossa, depois arcebispo em Maringá, depois arcebispo em Florianópolis, aí que eu fui para... E aí foi para Salvador da Bahia. E em Salvador o senhor Sim, depois de lá 9 se tornou anos, emérito. Sim. Então o senhor foi arcebispo primaz do Brasil. Sim, durante 9 anos. Para quem não sabe, o que é arcebispo primaz? A Arquidiocese de Salvador da Bahia é a primeira do Brasil. Quando ela foi criada em 1551, todo o Brasil pertencia a Salvador. Então foi a primeira. Aí o título de honra, uma arquidiocese primaz do Brasil. O senhor foi eleito bispo em 85. 85. E é interessante que eu fui eleito bispo no começo de janeiro, fui ordenado dia 28 de abril e pelo dia 10 de maio eu já estava aqui, porque havia uma viagem marcada dos bispos de Santa Catarina, visita oficial ao Papa João Paulo II, tanto que a minha ordenação foi até antecipada, e aí eu vim com eles e eu tinha um propósito, eu já acompanhava Medjugorje e eu pensei, quando eu tiver a oportunidade eu vou visitar. A oportunidade veio inesperadamente. E desde lá estabeleci uma amizade com a Maria, com a Visca, com os demais videntes, porque fui me empolgando por Medjugorje. Eu vejo que a mensagem de Medjugorje é a mensagem mesmo carinhosa de uma mãe que vê seus filhos muitas vezes se desviando de Jesus e ela quer tentar atraí-los com esse grito quase, eu diria, constante, para tentar acordar as pessoas. Então o senhor soube de Medjugorje quando era padre ainda? Sim. Existe algo que te fez assim acreditar mais nas aparições? Quando o senhor descobriu sobre Medjugorje? Eu me lembro bem, saiu na revista Veja, em 84, uma coluna dizendo Nossa Senhora incomoda os comunistas. Falava da então Iugoslávia. E eu comecei a me interessar. E desde o início eu senti, isso é verdadeiro. Aí comecei a ler, me aprofundar, e principalmente quem me ajudou muito foi René Laurentin, com seus livros. E desde lá eu tive aquela intenção, não, é algo de sério que está acontecendo. Nunca escondi aos papas o meu pensamento, especialmente a São João Paulo II e mesmo a Bento XVI, mas especialmente a São João Paulo II, eu pensei, eu tenho que ser honesto com ele, que eu tinha, mesmo a primeira visita que eu estava fazendo com ele, eu disse, Santo Padre, eu vou a Medjugorje. Ele me olhou e primeira vez ele disse, Medjugorje, um grande centro de espiritualidade. Numa outra visita que eu fiz a ele, nessas visitas oficiais, no fim eu disse, olha, Santo Padre, eu estou indo a Medjugorje. Posso dizer que o senhor manda uma bênção para os videntes? Ele disse, sim, leve a minha bênção. Quando eu cheguei aqui, eu falei, foi uma alegria, porque sempre havia um pouco aquela distância, o que o Papa pensa, o que não pensa. Bom, com o Papa Francisco aconteceu um fato curioso. A Miriana soube que eu ia para lá, visitar o Papa, porque eu era vice-presidente da CNBB e todo ano a gente o visitava, a presidência. Dom Sérgio, Dom Leonardo e eu. Os dois são cardeais. E pediram que eu entregasse o livro dela, que é realmente para mim a melhor obra sobre Medjugorje. Aí eu disse, então faça uma dedicatória, mas pegue um livro em espanhol, já que ele fala espanhol, antes de tudo. E eu dei para ele, entreguei, e tem até foto com o livro que eu entreguei fora de embrulho. Ele agradeceu e, eu não sei, deve ter lido porque algumas coisas aconteceram. Porque o livro realmente é tocante, assim, é um testemunho assim, de vida, né? E é curioso do Papa Francisco porque no começo ele não negava, que ele não gostava muito. Isso. E com o passar do tempo, foi ele que autorizou as peregrinações oficiais, que nomeou um bispo para Medjugorje. Olha, esse é um grande benfeitor. Um grande benfeitor de Medjugorje. Por quê? O fato de ter nomeado um bispo, diz assim, olha, vou lhes dar uma proteção especial. Depois morre o bispo, nomeia outro, que eu fiquei com medo, você vai ver que vai ficar por isso. Não, nomeia outro. Mostra assim que ele sempre acompanhou. E com muito carinho. E depois o documento da Congregação da Doutrina da Fé, que deu assim um status. Foi uma surpresa, não foi? Surpresa imensa.
Eu nunca. Quando eu vi e soube que tinha saído, fui logo procurar. Disse, meu Deus, que graça especial. Nem aqui em Medjugorje eles esperavam que seria tão positivo. Tem umas frases ali que são memoráveis, né? Reconhecendo os frutos de Medjugorje, vocações, famílias convertidas, pessoas convertidas. Foi uma tem até um trecho lá que estimula as autoridades episcopais a propagar a mensagem segundo o desejo de cada um, lá no final do documento. Sim. Então você fica, nossa, que lindo. Porque muita gente tem dúvida desse documento, Dom Murilo, porque o Vaticano mudou as regras, né? Ele mudou a maneira que ele analisa. Mas ele continua dizendo que uma aparição é falsa. Tá lá. Ele poderia ter dito, Medjugorje é fácil. Ou ele poderia ter dito que Medjugorje até aconteceu algo, mas é problemático, não é? Não. A verdade é que as pessoas não entendem o seguinte. Vamos pegar Lourdes. Uhum. Se ninguém tivesse ido a Lourdes, a igreja não teria sentido necessidade de se pronunciar sobre Lourdes. Quando ela se pronunciou, a multidão vai indo, e agora o que dizer, se deve ir, se não deve ir. Assim foi com Fátima, assim com outras aparições. Então, às vezes as pessoas dizem, não, temos que primeiro esperar a manifestação da igreja. Não vai haver se ninguém for. Né? Mas não se força isso. É que a igreja começa a olhar, começa a ler o conteúdo das mensagens, o equilíbrio dos videntes, isso é um item muito importante, porque há muita gente que não tem o menor equilíbrio e começa a falar coisas que não tem base. E aí sim vai ler, vai ver os frutos. E quando vê que os frutos se multiplicam, isso impressiona e começa a estudar. Então, um documento como esse, bem, é verdade que ele teve toda aquela comissão Ruini, que estudou, que reconheceu. Alguns dizem, mas só reconheceu as 7 primeiros dias. Eu disse, na verdade, não é que disseram que os outros dias não eram válidos, mas desses dias temos assim clareza. Uhum. E aí, isso já foi mais importante, porque os outros dias continuam na mesma linha dos primeiros. Uhum. Então agora com o tempo a igreja, se quiser, vai dizer mais, mas em todos os casos, não só proibiu, mas como o Dom Aldo esteve na Espanha, até disse, assim, animou os bispos a virem aqui com os padres, com o povo, porque é algo realmente que merece respeito e carinho. Porque os bispos que o Papa mandou aqui sempre tiveram uma visão positiva daqui, né? Sim. Tanto o Dom Aldo quanto o seu predecessor. Sim. O senhor veio aqui muitas vezes já, Dom Murilo? Já. Especialmente até o final, perto de 2000. Uhum. Aí aconteceram uma série de... Porque eu mesmo fiquei mais cauteloso. Eu pensei, estou me expondo. Será que a igreja quer isso que a gente como fica? Bispo, né? Porque como bispo e tal. Mas também houve uma série de situações que não me permitiam. Quando eu voltei, em 2022, eu fiquei impressionado. Aquele mesmo fervor, entusiasmo, alegria do início de 85, que eu conheci, que era o 4º ano da aparição, 85, aquele mesmo fervor aprofundado. Não, aqui a gente vê como é a marca de Deus. Aí voltei mais depois, agora voltei aqui hoje. E em 85, tudo era muito diferente, né? Pequenininho, não, tudo muito pobre. Tudo muito simples. O senhor foi acolhido na casa de alguém? Ou já tinha algum hotel na época? Eu fiquei na casa de uma pessoa que, na verdade, eu nem sei porque esses nomes eu não tenho facilidade de guardar. Fui acolhido, fiquei ali. E eu, na verdade, eu vim também com um grupo lá de Turim. Uhum. Que era difícil vir aqui naquela época. Um regime comunista. Mas a Nossa Senhora foi preparando os caminhos. E interessante que o senhor fala, né, sobre Medjugorje, a espiritualidade, é uma coisa simples, porque muitas pessoas não gostam de Medjugorje, porque tem tanto vídeo na internet, o fim do mundo, Nossa Senhora veio anunciar a profecia, e não é isso, Medjugorje. Nada a ver. E outros se preocupam com o segredo. Eu nunca me preocupei com o segredo. Segredo é segredo. Se alguém me conta um segredo, promove para mim, e ninguém não interessa. E as pessoas ficam, às vezes, dando tanta importância para isso. Eu acho que o grande problema de Medjugorje são essas falsos olhares, exato, interpretações que prejudicam. E vamos reconhecer a gente que é fanático. E o fanático é um ignorante que se entusiasma. Ele tem, de repente, assim, muda, vê, tá? Mas só que ele se entusiasma sem se aprofundar, sem ver. Porque, na verdade, primeiro que Nossa Senhora não diz nada de novo aqui. Repete aquilo que está no Evangelho. E se for olhar esses 44 anos, repete, né? Repete a mesma coisa. Outros dizem, mas Nossa Senhora diz sempre as mesmas coisas. Eu disse, assim fazem as mães quando os filhos não obedecem. Então, se os filhos deixam a roupa jogada pela casa todo dia, o tênis num lugar, a blusa no outro, e a mãe fica dizendo, meu filho, não é assim, coloca no lugar.
Se depois de um tempão os filhos colocam tudo no lugar, a mãe para de falar. Quer dizer, isso para mim é uma demonstração de Nossa Senhora que a gente não está colocando em prática aquilo que ela ensina. Então, é bom a gente ainda não captou, não criticá-la. Exato. Uma curiosidade, Dom Murilo, Bento XVI expôs alguma vez a opinião dele sobre Medjugorje ou ele era muito reservado quanto a isso? Olha, ele era reservado. E depois outra, a comissão Ruini foi nomeada por ele. Ah, foi ele que nomeou. Foi ele que nomeou. Então, quer dizer, senão ele já podia ter dito, não aceito. Mas ele foi muito cauteloso. Nomeou uma comissão, colocou um grande cardeal à frente, que vieram aqui várias vezes, entrevistaram muita gente, estudaram. Então, eu penso assim, a resposta de Bento XVI foi pela nomeação dessa comissão. Dom Murilo, muito obrigado por ter nos concedido Olha, a sua sabe entrevista. De uma coisa que eu estou me convencendo, vendo aqui, a gente rezando, cada um na sua língua, eu estava pensando assim, o mundo é uma grande paróquia. E Medjugorje é a paróquia do mundo. É verdade. Porque, olha, aqui todo mundo se encontra, não se entende nada do que muitos falam, e todo mundo sorri, e todo mundo se entende. E a particularidade de Medjugorje, diferente de Lourdes e Fátima, é que aqui Nossa Senhora aparece para a paróquia, não é? Ela deixa para a paróquia, a partir da paróquia para o mundo. Mas a partir da paróquia. E o Dom Aldo sempre diz que às vezes o Vaticano pensa de não dar o título de santuário para que as pessoas venham aqui e tenham a consciência que é uma paróquia, assim como eles têm a paróquia da casa deles e que eles podem viver as mesmas coisas. Isso eu acho muito interessante, porque ela quer mostrar como deve ser a paróquia. Porque o que me impressiona aqui é o número de pessoas aqui do país, da localidade, depois de tantos anos. Infelizmente, às vezes, a gente vai em outros santuários e o povo daquela cidade muito desligado da fé. Aqui não. Então, eu acho que eles entenderam e continuam entendendo isso. O povo da Herzegovina tem uma fé enraizada neles, né? E o povo da região fala, quem é da Herzegovina tem uma fé diferente, é uma fé simples, mas profunda. Mas por tudo que viveram aqui também. Outro aspecto de Medjugorje que eu acho que é importante salientar, as obras sociais que nasceram por causa das mensagens de Nossa Senhora. Às vezes o pessoal fala que só vem aqui rezar. Olha, vão visitar aí tóxicos dependentes, vão visitar aí crianças que estavam abandonadas. E aqui, mas também pelo mundo, quanta iniciativa que nasceu aqui. Sem falar das vocações de matrimônios que se reuniram novamente. Dom Murilo, uma última pergunta. E agora o mundo está nessa situação difícil de guerras e Nossa Senhora convoca essa novena. Qual a sua leitura desse momento que nós estamos vivendo em Medjugorje, que é um momento especial, porque faz muitos anos que ela não convocava uma novena de aparições lá no alto, né? O último ano passado foi a primeira. Eu marquei essa viagem para cá, já há mais de meio ano, quando foi oficializada a data do jubileu dos bispos. Então, eu disse, antes disso, eu vou lá visitar Medjugorje. Então, não foi em função da novena e acabou sendo uma graça para mim. Eu entendo o seguinte, para mim, uma figura muito clara de Nossa Senhora é a imagem de Esther, no Antigo Testamento. Esther, que foi acolhido pelo rei estrangeiro, pagão, mas era muito bonita, atraiu as graças do rei. E quando o seu povo começou a ser ameaçado de ser destruído, o que ela fez? Colocou as melhores roupas que tinha, ela não podia, mesmo sendo esposa, se aproximar do rei. Ela tinha que ficar longe, esperando que ele o chamasse. Ela fez isso, ficou ali, o rei a chamou e aí ela pediu pela liberdade do seu povo. Mas o rei ficou surpreso, porque ele mesmo havia assinado, induzido por mentiras, a destruição do povo. E no fim o rei concedeu o que ela quis. Eu penso que Nossa Senhora está juntando essas orações, o sacrifício de tanta gente subir aqui a coluna. De madrugada. De madrugada, acordando às 2h30 da madrugada, vim para cá, enfrentar e gente de todas as idades, está querendo fazer assim um grande buquê de orações e de apresentar Jesus e dizer, olha, leve isso para o seu filho, para o seu pai, leve isso para o Pai Eterno, mostre que como a Medjugorje precisa de ser atendida nas suas orações pela paz. Olha o que a nova Esther está lhe pedindo. Eu tenho certeza que o Pai Eterno vai se comover diante da figura de uma mãe que foi tão fiel a ele, tão obediente, tão fiel ao seu filho Jesus. Dom Murilo, que alegria. Uma alegria, bom jubileu em Roma. Obrigado.
com o Papa Leão Aliás, tem XIV. uma curiosidade. Agora a Maria acaba de me entregar um terço que estava na imagem de Nossa Senhora para pedir, leve para o Papa e que diga que estamos rezando por ele. Não sei, eu vou ver um jeito de fazer isso chegar nas mãos dele. E tem um pedaço de terra ainda de Medjugorje nesse terço especial, terço de lágrimas de Jó, né? Uma planta aqui que chama assim. Pode nos dar a bênção aqui? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter nos acompanhado e não deixe de se inscrever no nosso canal Peregrino de Medjugorje e no Instagram, O Peregrino de Medjugorje. Até a próxima.